A paz de Cristo, queridos internautas, eu, Paulo Fábio Tomás, trago novamente o quadro Curiosidades Bíblicas e hoje o tema a ser abordado é Josué orou e o sol parou? Nós vamos analisar esse grande milagre que Deus operou, um milagre jamais visto, no Antigo Testamento, e nós vamos fazer uma análise a respeito deste acontecimento que certamente é algo grandioso que a Bíblia relata. Vamos lá, Vamos ler aqui o contexto histórico e vamos fazer uma análise, Em Canaã havia uma cidade importante chamada Gibeão. O povo dessa cidade ficou com medo de ser derrotado por Israel. Então os gibeonitas enganaram os israelitas e conseguiram firmar uma aliança com eles. Enganaram principalmente Josué. Mas a aliança entre os gibeonitas e os israelitas causou revolta nos amorreus, que consideraram a atitude dos gibeonitas uma traição, e realmente foi, Por isso o rei de Jerusalém, que naquele tempo era uma cidade dos amorreus, não era ainda israelita, formou uma coalizão para atacar Gibeão. A coalizão, formada por 5 reis amorreus, acabou cercando Gibeão, e foi aí que os gibeonitas pediram ajuda ao exército de Israel. O exército de Israel estava a pouco mais de 30 quilômetros de Gibeão, mas mesmo assim resolveu socorrer aquele povo, que já havia uma aliança válida entre eles. A situação era complicada porque a coalizão dos amorreus era realmente muito poderosa, mas Deus falou com Josué e lhe garantiu que não havia nada a temer, pois ele daria vitória a Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. O texto bíblico mostra claramente que o Senhor interviu diretamente naquela batalha. Primeiro, ele pôs os amorreus em grande confusão diante de Israel. Depois, Deus usou os israelitas para impor uma grande matança ao exército dos amorreus, de modo que, embora eles estivessem tentando fugir, foram perseguidos e destruídos. Inclusive, quando os exércitos dos amorreus fugiram dos israelitas, Deus fez cair sobre eles uma chuva de grandes pedras. Esse já foi um grande milagre, pois além de Deus ter feito cair pedras do céu, essas pedras acertaram justamente os amorreus. Então, em seguida, o texto registra um milagre maior ainda. Josué orou e o sol parou sobre Gibeão, e a lua se deteve no vale de Aijalon, até que o povo de Israel se vingou dos seus inimigos. Por que Josué orou e o sol parou? Essa é a nossa análise. O contexto do relato bíblico indica claramente por que Josué orou e o sol parou. A guerra que estava sendo travada era muito importante. Os exércitos da coalizão inimiga eram muito poderosos. Isso significa que aquela batalha foi muito longa, de modo que provavelmente o fim do dia estava se aproximando e a guerra não tinha acabado. O problema é que se a noite viesse, a guerra teria que ser interrompida, pois os inimigos conseguiriam fugir e se reorganizar. Obviamente, isso não seria bom para os israelitas. Deus estava entregando os inimigos nas mãos de Israel e a vitória precisava ser completa. A coalizão dos amorreus tinha que ser liquidada. Por isso, Josué, numa atitude extraordinária de fé, pediu ao Senhor algo impossível. Ele pediu mais tempo para a batalha, e isso só poderia acontecer se o dia fosse prolongado.
o texto bíblico diz que Josué orou ao Senhor e diante da presença dos israelitas falou: Sol, detenha-se em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele. Quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Sem dúvida, houve um grande milagre. Agora vamos fazer algumas análises a respeito do sol ter parado dentro dos nossos conhecimentos atuais, que são muito mais aprofundados dos acontecimentos, dos conhecimentos, né, que Josué tinha na sua época que isso aconteceu. Embora pareça que o planeta Terra permaneça sempre imóvel, né, essa é o nosso pensamento, eles, assim como os outros planetas do Sistema Solar, realiza vários movimentos. Os dois principais movimentos realizados pela Terra são rotação e translação. Vale ressaltar que esses dois movimentos ocorrem simultaneamente ou no mesmo momento. Vamos lá para o primeiro movimento, o movimento de rotação. O que seria esse movimento? É o movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo. É um movimento feito no sentido anti-horário, ou seja, do oeste para leste. O movimento completo tem a duração de 24 horas, né? Então a Terra dá um giro em torno dela mesmo, né? No período de um dia. Graças ao movimento de rotação, existe o dia e a noite. Enquanto a superfície da metade do nosso planeta fica voltada para o Sol, temos o dia nessa parte, né? Com a presença da luz solar. Já a noite ocorre quando a outra parte do planeta não recebe a luz solar, fica no escuro. Então aí nós temos a conclusão que a Terra ela sempre está girando, né? E esse giro completo de 24 horas é chamado de rotação. Então agora nós vemos que a Terra ela está girando. E nós, pelo nosso conhecimento atual, nós sabemos que o Sol ele fica parado. O Sol é o centro do universo, onde todas as galáxias, né, os planetas, giram em torno do Sol. Então isso é muito importante aqui para a nossa análise. Já outro movimento de translação é um movimento que o planeta Terra faz ao redor do Sol, chamado de órbita terrestre. Esse movimento é em forma de elipse. A translação completa tem a duração de 365 dias, né? Ou seja, um ano. Chamamos de ano a volta completa que nosso planeta dá ao redor do Sol. A velocidade da Terra nesse movimento é de 107 mil quilômetros por hora. Então, além da Terra fazer o movimento de rotação, né, dá um giro em si durante o período de 24 horas, ela gira em torno do Sol, dá um giro completo em torno do Sol no período de 365 dias. É o movimento de rotação e translação. Então nós temos a certeza, né, através desse conhecimento que nós temos, né, que a ciência nos dá, o que realmente aconteceu é o seguinte, né? O Sol ele fica sempre parado, ele é o centro do universo. O que parou aí realmente, né, nessa passagem bíblica foi a rotação da Terra. Ela parou, por isso o Sol, né, ele permaneceu. Então nós vemos que foi um grande milagre de Deus, né? Deus parou toda a rotação do planeta, toda a órbita terrestre para que esse dia fosse prolongado. Então, este era
o conhecimento de Josué. Josué não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então a Bíblia relata o que realmente Josué viu. Ele determinou através da sua oração e que foi ouvido por Deus e que realmente aconteceu. O dia foi prolongado porque a rotação da terra parou e o sol permaneceu. Então nós vemos que até os dias atuais, nós temos a expressão nascer do sol e o pôr do sol. Dá a entender que a terra está parada e o sol nasce, permanece e se põe no final do dia. Mas essa expressão, se nós analisarmos do modo correto, ela também está errada, Porque o sol está parado e a terra girando. Então nós vemos que isso, permanece até nos dias atuais. Pouca gente parou para analisar isso realmente como é. Então nós vemos que essa questão, essa interpretação, ela teve assim certos problemas, Pessoas em outras épocas enfrentaram sérios problemas para colocar essa ideia, essa questão, Foi o caso de Galileu Galilei, Esse italiano, Esse cientista italiano passou a defender e divulgar a teoria de Copérnico, De que a Terra, assim como os demais planetas, se movem ao redor do Sol. Essas ideias foram apresentadas em sua obra Diálogos sobre os dois grandes sistemas do mundo, publicado em 1632. A publicação desta obra foi condenada pela Igreja. Em 1633, a Santa Inquisição da Igreja Católica, que dominava o mundo naquela época, prendeu e julgou Galileu por essa heresia. Para evitar que fosse queimado vivo, olha só, Galileu se viu obrigado a renegar suas ideias através de uma confissão lida em voz alta perante o Santo Conselho da Igreja, porque se ele não negasse, essa interpretação, ele morreria queimado. Então nós vemos que o entendimento, a ciência de hoje, ela traz o que realmente aconteceu. E nós podemos ver que realmente aconteceu um grande milagre da parte de Deus. E nós vemos que quando nós buscamos a Deus em oração com sinceridade, Deus sempre opera grandes milagres. É lógico que a proporção de Josué foi gigantesca. Deus parou toda a órbita, todo o sistema de rotação dos planetas para atender a oração do seu servo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter nos ouvido mais uma vez no canal Tempo com Deus. Eu quero que você se inscreva nesse canal, que você curta, que você compartilhe, que você esteja sempre nesse canal também analisando os outros vídeos. Você pode entrar no canal, existem centenas de vídeos, falando sobre estudos bíblicos, pregações, louvores, orações, e tenho certeza que a sua vida espiritual será grandemente alimentada. Deus abençoe mais uma vez. Agradecemos pela tua audiência em nome de Jesus. Amém.